Juízo proativo. Duas varas do interior do estado superam metas do CNJ e se destacam em 2017. Alimentos para grávidas. Gestante tem direito à pensão alimentícia antes mesmo da criança nascer. E ainda, Justiça permite adolescente ter o nome de duas mães na certidão de nascimento. Você vê agora no Em Dia com a Justiça. Olá! O desempenho de duas varas no interior de Alagoas chamou a atenção em 2017. A terceira vara de União dos Palmares e a 10ª vara cível de Arapiraca superaram metas do CNJ e se destacaram no juízo proativo. Estamos na terceira vara criminal de União dos Palmares, liderada pelo juiz Anderson Passos. Aqui, várias ações de celeridade foram implementadas, permitindo o cumprimento de todas as metas estipuladas pelo CNJ e garantindo a maior pontuação final com relação às varas de segunda entrância. Na meta 1, o CNJ diz que deve haver mais processos julgados do que os que são distribuídos durante o ano. O Conselho Nacional de Justiça recomenda 100%, mas a unidade superou o valor, sentenciando 29% a mais. Na meta 2, a determinação é a de se julgar pelo menos 80% dos processos distribuídos até o final de 2013. Aqui, o índice alcançado foi de 95,8%. A meta 4 também foi superada. Ela diz que pelo menos 70% dos crimes contra a administração pública devem ser julgados. Aqui na terceira vara, esse número foi de 80%. O magistrado explicou quais as medidas que foram adotadas para se alcançar esses índices tão positivos. Nós aqui temos um servidor específico designado para acompanhar as metas e todo mês é feito um relatório de como esse acompanhamento está acontecendo, de qual índice que nós já atingimos naquele mês, para que no final do ano nós consigamos cumprir. Além disso, a parceria com os outros órgãos de justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a OAB, nós instituímos uma parceria muito grande aqui, muito forte, para que todos também pudessem auxiliar a vara no cumprimento das metas. O juiz Anderson Passos lembrou ainda que enquanto o CNJ estipula que os processos não devem ficar parados por mais de 100 dias, aqui ele determinou uma meta de 30 dias. A designação da audiência, instrução e julgamento logo no momento em que há o recebimento da denúncia. Isso foi realizado com o objetivo de trazer celeridade ao andamento dos processos criminais, de modo que as audiências são marcadas logo numa fase inicial do processo. E também, por exemplo, com o compromisso da Defensoria Pública, dos advogados e do Ministério Público de apresentarem alegações finais orais, do jeito que determina a lei, e, em muitos casos, as sentenças são proferidas orais também, logo na audiência. Nossa equipe também foi até a 10ª Vara Cível de Arapiraca, comandada pelo juiz André Geda. Aqui os números também foram impressionantes, mas o que mais chamou a atenção foi a taxa de congestionamento, que chegou a apenas 19%, a menor dentre todas as unidades judiciárias. A gente sabe que toda tramitação processual, aí vai para um setor, para outro, para cartório. Então, enxugando esse caminho, essas rotinas desnecessárias, que eu chamo de desnecessárias, a gente consegue dar o quê? Uma vazão mais rápida, né, em termos de tramitação processual, né? A gente tem a questão do incentivo, né, as conciliações, e aí vem todo um treinamento da equipe, né, em relação a essas audiências que são realizadas. Além de tudo isso, o magistrado também destaca a participação fundamental dos servidores, que aqui ele chama de servidores coringa, ou seja, cada um deles atua de diversas maneiras dentro da vara, evitando assim o risco de paralisação dos trabalhos quando algum deles falta ou adoece. Pessoas que podem ao mesmo tempo trabalhar nas rotinas cartorárias, podem trabalhar na elaboração de minutas e decisões, podem trabalhar fazendo audiência. Então isso faz com que não haja solução de continuidade em relação aos trabalhos da vara.
O Judiciário alagoano também se rendeu à praticidade das redes sociais. Juízes de varas criminais e juizados especiais utilizam o WhatsApp para convocar testemunhas, jurados e intimar as partes para as audiências. Isso traz economia e mais rapidez aos processos. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação que caiu no gosto popular. Isso porque possibilita o envio de texto, foto, áudio e vídeo de maneira instantânea. Mas ele não é utilizado apenas para conversas com familiares e amigos. Tem gente que leva a ferramenta a sério e garante que facilita no dia a dia de trabalho. Como eu sou professor de inglês, eu tenho muitas turmas e a gente faz sempre um grupo do WhatsApp, né? Então, por ele, eu consigo enviar arquivos para que os alunos façam atividades extra-classe, né? Imprimam em casa, né? Façam em casa, traga para a sala de aula para que a gente converse, debata, corrija juntos na sala de aula, né? Desde 2015, diversos tribunais de justiça do país vêm fazendo uso do WhatsApp para comunicar sobre a realização de audiências. A medida é permitida pela legislação, mas é preciso que as partes demonstrem interesse nessa modalidade de intimação. E o Judiciário acompanha o ritmo da tecnologia. A 9ª Vara Criminal da capital, Tribunal do Júri, já faz uso do WhatsApp para comunicar os jurados sobre a realização de júri popular. Aqui temos diversos casos em que, por exemplo, há um adiamento de audiência por algum motivo, às vezes doença de algum dos réus, os réus não podem comparecer, e nós comunicamos aos jurados através da rede social. E isso tem trazido uma agilidade muito grande a essas comunicações, que é um problema grande do judiciário de ter que deslocar o oficial de justiça até os locais onde as pessoas residem. Então essa prática tem sido adotada aqui com resultados surpreendentes. O magistrado lembra que nos juizados cíveis a intimação das partes já é possível e que a ferramenta tem ajudado na celeridade processual. A tendência é que cada vez mais essas intimações através de redes sociais e de outros meios que não a intimação pessoal, ela cresça, se desenvolva e seja futuramente o instrumento mais utilizado pelo Poder Judiciário. Para o Poder Judiciário, o custo é menor, porque você não gasta com carta, nem gasta com deslocamento de oficial de justiça, além da celeridade deste procedimento. Você sabia que é possível receber uma espécie de pensão ainda durante a gestação da criança? Pois é, a lei existe, mas muita gente desconhece essa informação. Veja na reportagem de André Risco e Léo Ziziano. Em 2008, Vanessa ficou grávida. O filho inesperado veio em uma época difícil em que ela estava desempregada. Para poder dar conta dos custos daquela gravidez, ela teve que contar com a ajuda de amigos e familiares. Felizmente, as ajudas foram suficientes. No entanto, se tivesse tido conhecimento naquela época, ela poderia ter entrado na justiça para garantir o direito aos alimentos gravídicos, uma espécie de pensão alimentícia específica para o período de gestação. Já é uma época muito complicada, a gente já está bem sensível e tal, então a gente ainda tem que se preocupar com dinheiro para transporte, para fazer um exame. Às vezes o médico pede um exame de urgência, por N motivos, entendeu? Então a gente ainda tem que se preocupar com isso. Então esse seria um auxílio muito bem-vindo. Aqui na 26ª Vara Cível da capital Família, chegam vários pedidos de alimentos gravídicos, mas nem todos são concedidos, como explicou o juiz titular Vladimir Paz de Lira. Acontece em muitos casos em que a mãe gestante, ela precisa de determinados cuidados especiais em função da gravidez. Muitas vezes uma dieta especial, dependendo da situação da mãe, muitas vezes uma questão de medicamento específico em função da gestação, às vezes uma gravidez de risco enseja uma série de necessidades específicas que a mãe, em função da sua própria condição, não tem como atender. Então, nem toda mulher, porque está grávida, tem direito à pensão alimentícia. A pensão alimentícia é para a criança, claro, por via da mulher, porém, para os casos em que haja realmente essa necessidade. Gravidez não dá direito à pensão alimentícia. Para os casos em que são exigidos testes de DNA para a comprovação da paternidade, existe o exame com o bebê ainda no útero da mãe, procedimento que não é defendido pelo magistrado.
Isso é uma medida invasiva, pode causar prejuízo para a gestante, pode causar prejuízo para o feto, para a criança, e isso só seria feito por outras necessidades médicas, de saúde, não por necessidade alimentar. O DNA não vai se exigir o DNA da vida do feto intrauterino para efeito de se pagar alimentos. O que se vai buscar é outros elementos de prova. A lei que garante os alimentos gravídicos existe desde 2008. Segundo o juiz Vladimir Paes de Lira, o processo é resolvido de forma rápida. A fixação dos alimentos provisórios é imediata. Se houver elementos para fixar, você tem o seguinte rito: o juiz deve fixar de plano os alimentos, se caso tenham presente os requisitos. Se tiver, o juiz fixa imediatamente e aquilo já vai ser cumprido, muitas vezes mesmo antes do cara ser citado. Se a pessoa trabalha e for fixar os alimentos, muitas vezes o ofício chega na empresa primeiro do que a citação. Mas é isso que a lei manda. A Justiça Alagoana deu direito a uma adolescente de Palmeira dos Índios a ter o nome de duas mães na certidão de nascimento. A menina de 15 anos foi criada pela tia, mas nunca perdeu o vínculo com a mãe biológica. Este bebê foi deixado com os tios 3 dias após o nascimento nesta casa no povoado Lagoa do Caldeirão, zona rural de Palmeira dos Índios. A mãe biológica chegou a registrar a criança em um cartório da cidade, mas, segundo a família, teve pouca participação na vida da filha. Aquele bebezinho que foi mostrado no início da reportagem é Kívia, hoje com 15 anos. O desejo dela era que constassem os nomes de seus pais adotivos em sua certidão de nascimento. Vai ser bom, vai ser ótimo, né? Porque eu sempre quis, sempre me deu vontade. Dona Maria José, a tia materna que criou Kívia, então decidiu procurar a justiça para realizar a vontade da filha adotiva. Eu penso assim, no futuro dela, de eu um dia faltar e ela ter um teto para viver. O amor é o mesmo. Tenho minhas 2 filhas, o amor é o mesmo que eu tenho minhas 2 filhas, tenho a ela. A multiparentalidade foi reconhecida recentemente pela jurisprudência. Hoje, é possível que constem os nomes de 2 pais ou de 2 mães na mesma certidão de nascimento. Após o pedido realizado pela Defensoria Pública, a Justiça permitiu que a certidão de nascimento de Kívia tivesse os nomes das 2 mães. Esta defensora pública afirma que a decisão atendeu aos anseios da família. Nós tratamos de explicar para as partes o que aconteceria a partir dali e tomamos a iniciativa, né, de requerer ao Poder Judiciário que declarasse a existência dessa situação, tendo em vista que a adolescente tinha, como de fato tem, 2 mães, né? Uma com quem ela reside e a outra mãe que mora em outra cidade, mas com quem ela nunca perdeu o vínculo afetivo. Entretanto, não foi possível incluir o nome do pai adotivo no documento, porque ele já havia falecido. É possível que haja adoção póstuma, né? Nós até, inclusive, tentamos fazer essa modalidade de adoção nessa ação também. Só que não foi possível porque não tínhamos uma prova inequívoca da vontade do pai de adotar a adolescente. Para o juiz que cuidou do caso, é importante que a justiça considere o que é melhor para a criança ou adolescente. Quando você extingue um poder familiar ou suspende, tem que ter descumprimento de determinados atos. Ela falou que convivia com a mãe biológica, ela falou que queria a mãe biológica, ela falou que a mãe biológica a tratava bem. Então a mãe biológica simplesmente respeitava o espaço e tinha uma posição, tem uma posição secundária, porque quem criou automaticamente que tem um poder maior. Mas o caso é que a mãe biológica continuou tendo uma certa influência, a participação. Então, por que tirar? A justiça preferiu manter as 2 como mãe, que inclusive foi um pedido da menor. O Em Dia com a Justiça desta semana termina aqui. Confira outras notícias do Poder Judiciário alagoano no nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube e também no Facebook e Instagram. A gente se vê no próximo programa. Até lá!